Sou procuradora da República há pouco mais de 3 anos e antes de assumir esse cargo eu já era servidora pública há 18 anos, era jornalista concursada da TV Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, que é meu estado de origem. Eu sou de Campo Grande. Eu tomei posse no dia 13 de março e aí a gente teve uma ambientação aqui em Manaus no dia 17 de março. Dia 19 eu fui para Tabatinga, foi quando fechou tudo, entrou em teletrabalho e a gente saiu de Tabatinga já no dia 20 de março. E no dia 21 foi registrado o primeiro caso de Covid-19, foi em Santo Antônio do Estado, foi na nossa região. E aí a gente já começou a trabalhar e foram 2 longos anos trabalhando ativamente para reduzir os impactos da pandemia da Covid-19 na região de atribuição da Procuradoria da República no município de Tabatinga. Tabatinga é a minha primeira lotação, agora que eu vou remover, e só estou removendo porque é de volta para o Mato Grosso do Sul, que é meu estado, porque eu gosto muito do serviço. Tabatinga é uma região muito importante, os povos indígenas merecem nossa atenção, o MPF é muito atuante e é uma coisa que me dá muito prazer, apesar de dar muito trabalho. O nosso primeiro ano foi basicamente de combate à pandemia da Covid-19. Era uma doença nova que ninguém tinha conhecimento, as autoridades, o poder público não estavam preparados para combater e a gente teve uma atuação ativa para ajudar tanto a entender, quanto a buscar insumos, quanto garantir o atendimento especializado e diferenciado para os indígenas. Então, nosso foco acabou ficando no primeiro ano no combate à Covid-19, especialmente voltado para as populações indígenas. Inclusive, na época da crise do oxigênio, que atingiu todo o estado do Amazonas, nós, na Procuradoria da República do município de Tabatinga, conseguimos atuar diretamente para aumentar o fornecimento de oxigênio para a cidade, porque em Tabatinga, o principal hospital é o Hospital do Exército, que é o HGUT, e acabou sendo referência no combate, no tratamento, no enfrentamento à pandemia da Covid-19. E por uma atuação nossa, o HGUT acabou dobrando a capacidade de vazamento de cilindros de oxigênio, que atendiam toda a região, que são 8 municípios de atribuição da Procuradoria da República em Tabatinga. A nossa atuação foi desde coisas pequenininhas, porque para encher os cilindros de oxigênio, são necessários uns bicos que são acoplados, porque a usina ela produz o oxigênio direto para ser distribuído no hospital. E a capacidade de enchimento do HGUT era de 4 cilindros por dia e a gente atuou diretamente para que fossem comprados outros bicos e isso dobrasse para 8 cilindros por dia. Além disso, os cilindros eram recarregados aqui em Manaus. E também atuamos para ajudar o HGUT a receber esses cilindros, porque na época havia muito redirecionamento de cilindros. E aí, como a gente fica distante daqui de Manaus, era preciso que a gente agisse rápido, e na época não podia levar por avião, estava naquela questão de logística, para que não faltasse esse oxigênio em Tabatinga. Esses cilindros foram enchidos, houve uma normalização do fornecimento e nessa mesma época houve uma doação de 5 usinas de oxigênio pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo para o governo do estado do Amazonas. E nós conseguimos, com atuação direta, que uma dessas usinas fossem levadas para Tabatinga. Agora o sistema público, que atende direto a população, não só o Exército, que é por convênio, que é o HGUT, o Hospital de Tabatinga hoje tem uma usina que produz oxigênio, esse atendimento por rede, que acaba atendendo a parte neonatal, a parte de maternidade e todos os atendimentos de urgência de Tabatinga hoje, por causa dessa rede de gases que só foi possível graças à nossa atuação direta para que essa usina fosse levada para Tabatinga. O próprio poder público não tinha muita noção de para onde ele poderia ir, o que ele podia fazer, que tipo de suporte. Então a gente trabalhou desde formando comissões que tinham especialistas em saúde, especialistas e técnicos em questão indígena,
voluntários, organizações não governamentais, para que esses grupos encontrassem a melhor maneira para enfrentar a pandemia da Covid-19. E uma das primeiras coisas que a gente fez para orientar e até para dar um suporte para que os municípios pudessem recorrer ao Estado e até a União foi a expedição de recomendações. Nós expedimos recomendações tanto para os municípios do Alto Solimões quanto para o Vale do Javari, que era a nossa maior preocupação, porque no Vale do Javari fica a maior concentração de indígenas em situação de isolamento. E ali o risco da entrada da Covid-19 era até de um genocídio, porque não se sabe como é que esses indígenas reagiriam, né? Não se sabia como é que eles reagiriam ao vírus. Até porque, historicamente, os indígenas são mais vulneráveis a infecções respiratórias. Então, tinha essa preocupação. Nós atuamos diretamente, uma expedição numa recomendação, que foi a recomendação 5 de 2020, e essa recomendação ela abrangeu não só ações emergenciais de saúde, como reestruturação, como ações de segurança alimentar, que mobilizaram vários órgãos locais, estaduais e nacionais, que inclusive culminaram numa expedição que foi a primeira do governo federal, com o apoio das Forças Armadas, que foi direto para o Vale do Javari prestar atendimento a esses indígenas, logo que foi registrado o primeiro caso de Covid-19 na região. Essa atuação rápida fez com que a gente tivesse um controle desses casos, para que não atingisse toda a população e não se espalhasse, e para que também houvesse uma melhor estruturação do atendimento em saúde, porque é muito precário não só para os indígenas, mas para os não indígenas também. E aí, com essa atuação, inclusive por meio da recomendação, nós conseguimos que fossem criadas malocas nas próprias aldeias, para que esses indígenas não precisassem ser transferidos, essa transferência fosse em último caso. Apoiamos o DICEI, recomendamos a estruturação e a aquisição de ambulâncias que faziam essa transferência, essa remoção dos pacientes quando necessário, e que fosse implantado no hospital em Atalaia do Norte uma ala indígena, já toda preparada. Então tinham redes, a alimentação era diferenciada, eles tinham esse atendimento direto, que permitia que eles tivessem o atendimento diferenciado dentro da rede pública. E em Tabatinga, ao mesmo tempo, nós conseguimos que esses indígenas recebessem esse atendimento diferenciado dentro do HGUT, por meio de uma parceria e uma recomendação também, para que esses indígenas tivessem tradutor, acompanhamento, uma participação do pajé, o respeito à cultura, sem que isso causasse alguma infração dentro do sistema de saúde. E que foram ações super importantes para que a gente obtivesse êxito, porque no começo houve muito caso e houve até um grande número de mortes, mas depois ficou controlado, que inclusive nessa situação da crise do oxigênio na nossa região, a gente não teve nenhuma perda, nenhuma vida foi perdida, porque a gente já vinha há mais de ano trabalhando nisso. E isso acabou resultando numa relação mais estreita, tanto com as organizações indígenas, quanto com os órgãos públicos, né? A gente tinha um canal direto com a CESAI, com o DICEI, a FUNAI, então nós estimulamos para que essas instituições trabalhassem juntas e demos todo o suporte que foi possível para que tivéssemos esses bons resultados. A pandemia, ela colocou uma lupa em situações, em problemas, em vulnerabilidades que já existiam, como, por exemplo, essa precarização do atendimento em saúde. A estrutura que os polos do DICEI tinham antes da pandemia com a estrutura que eles têm agora é incomparável, porque foi preciso equipar, foi preciso trabalhar, precisava ter estrutura perto, porque era difícil de remover. Essa dificuldade logística, essa dificuldade de acesso ficou ainda mais evidente. O tempo que se leva para chegar numa comunidade indígena, o quanto se gasta, o tipo de embarcação que se usa, o acesso, o contato, tudo isso ficou mais evidente durante a pandemia. E aí, outras problemáticas, né, outros problemas são expostos, como, por exemplo, a questão da educação. Escolas sem estrutura, escolas literalmente caindo aos pedaços, que precisavam ser reformadas, professores indígenas que não tinham o apoio necessário,
conteúdo que não era adequado, o acesso que ficou muito mais difícil, porque a pandemia fez com que as aulas ficassem virtuais, de que forma isso chegaria às comunidades indígenas, e a dificuldade de comunicação não é só na época da pandemia. Várias alternativas foram criadas, né, e várias alternativas foram estimuladas, que você vê que tem formas de você melhorar a qualidade de vida, não só em função de um vírus, mas pela situação normal, que já é difícil, como, por exemplo, parcerias para instalação de rádios de comunicação, tanto interna como externa, que serviram para que essas aulas fossem divulgadas. Outra situação que se apresentou foi a questão do acesso e saque de benefícios sociais, porque a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais reclusas. Uma das principais formas de controlar e tentar evitar a proliferação do vírus era evitar contato entre pessoas. Então era necessário que você evitasse sair. E o vírus estava mais na cidade do que na comunidade. Então isso botou também luz na complexidade do acesso aos benefícios previdenciários pelos indígenas. O tempo que eles gastam para chegar na cidade, quanto eles gastam para chegar na cidade. Como é que se dá esses saques? Com quem fica esse dinheiro? E aí muitas outras nuances vão aparecendo. Como é que esse dinheiro está sendo gasto? Quanto tempo essas pessoas precisam permanecer na cidade? E às vezes o gasto era tão grande que essas pessoas deixavam juntar 2, 3 meses para poder vir à cidade e valer a pena, para ter com que voltar. Então era mais uma coisa que a gente tinha que trabalhar. E que aí entra essa intermediação, FUNAI, Banco Público, a organização indígena, a própria comunidade indígena, porque são outros hábitos, outras formas de se expressar e que às vezes não é respeitado e não é entendido num lugar que a população é predominantemente indígena. Quem não é indígena é descendente ou está numa região e às vezes você não tem a possibilidade de se expressar como indígena e de ter respeitada a sua necessidade de atendimento diferenciado, que foi um dos motivos da gente ter que fazer esse acordo com a Gagut, porque não era registrado o pertencimento étnico nas fichas dos indígenas nos hospitais. Então, quando eles chegavam, eles passavam pelo gargalo normal. E às vezes eram pessoas que não falavam a língua portuguesa ou não entendiam com clareza, ou tinham certas restrições, por exemplo, necessidade de ter um acompanhante, ou necessidade de ter um acompanhamento espiritual. E isso não era respeitado dentro de uma região em que deveria ser totalmente normal, né? Comum, porque as pessoas são indígenas em sua maioria, ou pelo menos descendentes de indígenas. E essa valorização do indígena é uma coisa que a gente busca até hoje. Em todas as ações que a gente desenvolve na Procuradoria, a gente busca essa valorização, esse respeito à cultura indígena e até por uma questão de autoestima, para que acabe esse estigma, o indígena é menos, ele é aculturado, ele não entende as coisas, não. Muito pelo contrário, ele tem que ter o direito de se expressar da forma dele e o Estado tem que garantir que ele tenha acesso aos mesmos direitos que os outros brasileiros, os outros moradores, as outras pessoas. E que para que essa igualdade seja promovida, há uma necessidade de que ações específicas sejam deflagradas, o que muitas vezes é muito difícil de entender e que leva, às vezes, a um problema de autoestima mesmo, do próprio indígena. Porque há casos em que eles mesmos não se identificam ou não se identificavam como indígenas por vergonha ou porque sabiam que aquilo não ia facilitar, muito pelo contrário, podia até dificultar um atendimento. Então por isso que a gente trabalha por demarcação de terra, a gente trabalha por matérias específicas em cursos regulares, a gente trabalha para que eles tenham acesso a cursos superiores de interesse, a gente trabalha para que professores indígenas estejam na comunidade ensinando indígenas, a gente trabalha para que essa cultura seja preservada e para que eles tenham orgulho dessa cultura, para que eles possam se organizar, para que eles tenham condições de exercer mesmo a cidadania da forma compatível e que isso não seja uma coisa ofensiva, uma coisa difícil ou uma benesse para o Estado. Por isso que a gente tem toda essa preocupação.
criminalidade, os principais crimes que ocorrem na região do Vale do Javari, eles estão diretamente ligados à questão indígena. Primeiro por uma questão geográfica mesmo, porque o Vale do Javari é uma terra grande, são mais de 8,5 milhões de hectares, e é uma terra indígena multiétnica, então são 7 povos que vivem nessa região. E do lado brasileiro é a terra indígena. E o rio que separa, né, o rio que faz a fronteira com o Peru, do outro lado, a terra não é indígena. Então, são terras particulares, terras públicas, que têm um livre trânsito, que tem uma outra legislação, uma outra forma de viver, que não é a mesma do lado brasileiro. Então, cada vez que essas pessoas, sejam do exterior ou sejam mesmo da região, entram nesse território para fazer uso do recurso, e ele não tem autorização para isso, há uma invasão de terra indígena. Uma caça ilegal, uma pesca ilegal, um desmatamento, uma extração de madeira, tudo isso causa problema direto para os povos originários. Então há uma questão que pode levar até mudança de hábitos, mudança de local, porque essas comunidades, elas têm métodos tradicionais. Então já tem esse lugar onde eu pesco, onde eu caço, que eu sou acostumada a comer, de que forma eu extraio, de que forma eu uso isso. E a partir do momento que há essa criminalidade, ainda mais indiscriminada, causada justamente por esse livre trânsito fronteiriço, porque é até difícil saber onde começa o Brasil, onde termina o Brasil, onde começa o Peru, isso favorece esse trânsito de invasores e criminosos. E aí essas consequências podem ser gravíssimas, porque leva a uma necessidade de reação. E essa reação pode se dar por 2 formas. A primeira, que é a que a gente estimula, que é pela formação de parcerias das próprias organizações indígenas, dos indígenas com o poder público, para que possa haver essa troca de informação, por causa da dificuldade que é para o próprio poder público chegar. As distâncias são longas, são contadas por hora de motor, o gasto de combustível é grande, então muitas vezes os órgãos públicos não têm toda a estrutura, não conseguem chegar e não têm o conhecimento. E os moradores, os indígenas, às vezes presenciam ilícitos, até casos de flagrante, ou conseguem ajudar na reunião de evidências para que possam ser trazidas tanto para o Ministério Público quanto para a Polícia Federal para combater a criminalidade. Então, essa troca de informação é importante. E a outra forma, que é a reação, a autodefesa mesmo, que é para a tentativa de expulsar esses invasores. E isso é complicado porque expõe não só os próprios indígenas, como os trabalhadores, que são os indigenistas, são os funcionários da FUNAI, são os funcionários do DICEI, porque onde o Estado não chega, a criminalidade está chegando. E aí isso causa um transtorno e pode resultar em vários crimes, principalmente contra a pessoa, que vão desde ameaça, lesão corporal, crimes contra a liberdade sexual e talvez, em alguns casos, né, até o homicídio. Por isso que é importante que o Estado esteja lá. E em relação aos indígenas isolados, isso causa uma mudança drástica dentro da cultura, porque se eles não conseguem mais encontrar os recursos que eles buscam naquela região, eles vão ser obrigados a mudar. E aí eles estão fazendo uma migração involuntária. E essa migração involuntária leva a contatos involuntários. Por isso que, às vezes, esses contatos eles são avistados mesmo sem querer contato com o não indígena. Então, foi feito esse grupo de trabalho para que os indígenas ajudassem diretamente os órgãos de persecução penal mesmo, para poder ter acesso a informações que muitas vezes não chegavam, inclusive crimes e flagrantes, que justamente pela dificuldade de acesso, as peculiaridades do território mesmo, impediam que essas notícias chegassem até o Ministério Público Federal, até a Polícia Federal, ou em casos que não envolvessem interesse federal, a própria Polícia Militar de Atalaia do Norte ou a própria Polícia Civil de Atalaia do Norte. Então, por isso que foi feito esse grupo. Esse grupo trabalhava por meio de incursões para fazer um mapeamento da região. Então, quando se encontrava foco de desmatamento, ou quando se encontrava pessoas cometendo crimes, havia alguns registros feitos pelos próprios indígenas que eram encaminhados para o poder público. Nós temos vários procedimentos
vários inquéritos policiais. Pessoas estão sendo presas, organização criminosa, associação criminosa, sendo investigada, denunciada, processada. E isso tem muito a ver com informações que foram trazidas. Então essa parceria foi fundamental para que nós conseguíssemos avançar no combate à criminalidade no Vale do Javari. Infelizmente foi nesse contexto também a tragédia que resultou na morte do indigenista e do jornalista, o caso Bruno Lindon, que é o que deixa uma sensação de impotência e às vezes até de fracasso, porque a ideia é que tudo desse certo e que a gente conseguisse reduzir a presença desses criminosos. E aí, na última incursão que estava prevista, aconteceu o homicídio. Faz com que a gente pense muito, coloque tudo em perspectiva, porque não havia uma substituição do Estado, não havia. Era um trabalho em parceria, não havia investigação por parte dos indígenas, não era para ter prisão por parte dos indígenas, eram as informações que eles conseguiam trazer e eles passavam. Inclusive, era uma das coisas que estava prevista, né, nessa última incursão. A gente fazia reuniões, recebia esses relatórios e a partir disso deflagrava investigações, fossem dentro da Procuradoria ou com a Polícia Federal. E aí a tragédia faz com que você coloque tudo em perspectiva e até dê um passo atrás. Pensar se é realmente esse o caminho, se é com parcerias, se é envolvendo a sociedade civil que a gente vai conseguir melhorar o combate à criminalidade. Apesar da gravidade de tudo que aconteceu e da dor que é, inclusive pra gente, bons resultados também foram alcançados. E o mundo passou a olhar, ainda que mais naquele momento e menos agora, para a nossa região, para o Vale do Javari e para tudo que se precisa implementar e para toda a estrutura que se precisa ter e precisa oferecer para que esses indígenas realmente possam viver nessa região com paz, tranquilidade e condições para que eles possam exercer sua cultura e viver feliz. O caso da Josi Cristal marcou muito a Procuradoria da República em Tabatinga. Toda a equipe acabou envolvida numa busca que durou mais de 4 anos. A menina Josi Cristal morava no Brasil com os pais peruanos, e quando os pais se separaram, o pai foi com ela para o Peru, mesmo a mãe já tendo a guarda, porque havia uma guarda formalizada para a mãe, que é a dona Charito, e ainda assim o pai pegou a Josi num dia de visita e levou para o Peru. E foi perdido totalmente o contato. Ela tinha 9 anos na época. Então até para ela mesmo tentar entrar em contato, ou conseguir ter acesso a um telefone, era mais complicado. O MPF passou a atuar mesmo sem ser autoridade central, via Secretaria de Cooperação Internacional e o segundo ofício da Procuradoria da República em Tabatinga também, diretamente para que essa criança fosse localizada e devolvida para a mãe que estava no Brasil. E foram longos 4 anos de muita busca, de tentativa de contato, e essa mãe sempre recorria ao Ministério Público, ela sempre estava na Procuradoria. Então, quando finalmente a menina conseguiu entrar em contato, que ela conseguiu fazer uma ligação para a irmã mais velha, foi possível localizar. E aí, por meio de uma audiência internacional, foi possível fazer esse acordo para que a menina voltasse para o Brasil. Só que na nossa região, a conexão com a internet é muito precária. Então, para que a dona Charito pudesse participar dessa audiência, foi disponibilizada a sala de reunião da Procuradoria, servidores ficaram a posto, ajudaram em conexão, ela pôde acompanhar e a situação foi resolvida. Depois de 4 anos, a Josi voltou para casa, já com 13 anos, e agora ela está vivendo com a mãe novamente. Elas estiveram na Procuradoria. Agradecer, né, e para a gente poder fechar o caso para que todos da Procuradoria pudessem ver que quando você se esforça, você se dedica
e consegue encontrar os mecanismos e vencer as barreiras, você consegue ter um final feliz, você consegue ter sucesso. E isso pra gente, na Procuradoria, é motivo de muito orgulho, porque a Jússi voltou pra casa. O principal objetivo quando eu cheguei aqui era tentar fazer diferença de alguma forma. Tentar que com o nosso trabalho a gente pudesse influenciar diretamente e positivamente na vida das pessoas da região. E aí quando você consegue ver que de uma forma ou de outra você está conseguindo isso te dá muito mais noção da sua pequenez frente a tudo isso, de que você nunca soube o que era uma dificuldade na vida, porque coisas que para você estão à mão, coisas que são naturais, coisas que o seu acesso é facílimo, em outros lugares esse acesso não é assim. E que essas pessoas ainda assim elas vivem felizes, elas gostam do lugar onde elas estão e elas não veem isso como com tristeza nem como martírio. Por isso que me incomoda muito quando as pessoas falam mal do lugar. Porque se você se abre e se você entende, se você coloca as coisas em perspectiva, você sai muito mais consciente da sua limitação, da sua finitude, do seu espaço no mundo e de que você não sabe metade do que tem por aí, que você nunca enfrentou nada. Porque eu falo assim, os problemas são proporcionais, não existe um problema maior que o outro. O tamanho do problema é de quem está envolvido. Mas quando você vive numa realidade, como é a realidade tabatinga, como é a realidade do norte, como é a realidade do Amazonas, para você que não é da região, porque eu sou uma garota de capital do centro-oeste. Então não tenho questão com fronteira, porque o meu estado faz divisa com 5 estados e com 2 países. Então essa realidade de fronteira a gente já tinha. Mas você saber quanto tempo leva para chegar uma comida, a dificuldade para você ter acesso a uma fruta, que às vezes você vai ali e pega, a sua dificuldade de transporte, de acesso, mesmo SUS, serviço público, que às vezes você reclama, mas você nunca viu de perto, dificuldade de verdade. E eu acho que é isso que não é que me transforma, nem que me faz ser uma pessoa diferente de quando eu cheguei, mas que deixa muito mais em perspectiva coisas que eu já imaginava que existiam e que me faz ser muito grata por ter estado aqui e por ter, de alguma forma, contribuído para melhorar a vida dessas pessoas. Não tem nada mais clichê do que a gente dizer que uma equipe de trabalho é uma família. Mas em Tabatinga isso é muito verdade, porque a rotatividade de servidores é muito grande. E a gente tem equipe de terceirizado que é da cidade, então são as pessoas que acabam ficando mais tempo. Quando a gente chega em Tabatinga, todo mundo começa junto, seja procurador, seja analista, seja técnico, todo mundo começa junto. Então, é o seu primeiro contato com o órgão numa cidade distante, porque a maioria das pessoas que chegam em Tabatinga não é do Amazonas. Nós somos todos forasteiros. Então, a nossa família está na Procuradoria. Então, o relacionamento entre procuradores e servidores é muito próximo. A sua equipe de trabalho é a sua família, é a sua equipe de convivência social e pra gente é fundamental, porque você não tem em quem se apoiar. E aí gera necessariamente essa empatia. E os laços de amizade, eu não sei se são possíveis de serem rompidos mesmo com todas as trocas. O nosso convívio social é tão intenso quanto o nosso convívio durante o trabalho. Logo no primeiro ano que eu cheguei, a gente já montou um grupo, a gente jogava vôlei pelo menos uma vez por semana, a gente saía junto, festa de final de ano, porque o que a pandemia traz para você? O mais importante vai ser sempre a pessoa. Então você criar laços que
provavelmente não serão rompidos. Você pode falar menos, você pode conviver menos, mas ainda essas pessoas ainda estão ali, merecem ser preservados. Então, ainda mais num serviço tão complicado quanto o nosso, que apesar de muita vitória, tem muita estagnação, não é nem derrota, você fica preso, você não consegue avançar. Então a gente precisa desses momentos, estar junto é fundamental. Eu tenho pessoas que são minhas amigas, não estão mais lá, estou deixando amigos agora que eu tô saindo, mas certeza, nunca vai ser ruim ser lotado em Tabatinga. As pessoas têm muito preconceito, têm essa ideia de que a nossa é a pior unidade que tem. No MPF não é. Não é por causa das pessoas que estão lá, das pessoas que você atende, das causas com que você trabalha. Eu fiquei 3 anos em Tabatinga, mais de 3 anos em Tabatinga por opção, não foi por falta de opção. Não foi porque eu não tive para onde remover. O trabalho que a gente faz é muito importante, os laços que a gente cria são muito importantes. E são pessoas que eu vou levar para minha vida. Já levo os que já se removeram, os que estão ficando, e os que ainda virão, não só do MPF, como fora.